A gente vai falar agora de Music Conventions pelo mundo. A gente deixou esse debate para o final, justamente para que muitos pudessem viver, né, a experiência de uma Music Convention pela primeira vez. Acho que muita gente aqui nunca tinha ido para uma Music Convention fora do Brasil, ou mesmo no Brasil. E é um novo formato para São Paulo, a gente nunca teve um aqui antes, então a gente deixou para o final para entender um pouquinho dos vários formatos de Music Conventions pelo mundo, no Brasil também, e para discutir com vocês o que vocês acham, quais são as sugestões, como que a gente molda o SIM para o ano que vem e para os outros anos da melhor forma possível para que atenda todo mundo. O SIM, ele trouxe o formato do MAMA de Paris. Fernando Ladeiro Marques está aqui, que é o diretor do MAMA, e de outras Music Conventions também, pela Europa e pela China agora. Que é um formato que tenta incluir também o fã e a cidade dentro da programação. Na minha opinião, é um formato mais atual e mais interessante, porque você traz as pessoas de vários lugares e essas pessoas conseguem entender melhor como a cidade funciona. Conseguem ver como que o público funciona, reage àquele artista, quais são as distâncias entre os locais, como são as casas noturnas. O profissional internacional pode vir para cá e ver melhor como que ele pode planejar a carreira do artista aqui. Enfim, e a cidade acaba sendo a atração também do evento. Essa primeira edição a gente fez de tudo para que fosse a melhor possível, foi feita em tempo recorde no mundo. E, enfim, espero que todos tenham aproveitado. Depois a gente fala um pouquinho mais do SIM. Eu queria apresentar aqui a mesa primeiro. A gente tem a Marinilda Boulet, representante do Midem, da França, que é uma das feiras mais importantes, maiores e mais antigas do mercado musical. Fernando, do MAMA, e de várias outras, ele vai contar um pouquinho. A Melina Rickson, do Porto Musical de Pernambuco, que tem uma parceria com a Womex, né? E o Fabrício Nobre, que está em todas, adora falar, e a gente colocou ele aqui também porque ele é legal. Não, ele já foi para muita Music Convention no mundo e ele tem uma experiência como produtor também para passar para vocês. O interessante, antes deles começarem a falar, é entender o que é uma Music Convention. Ela não é um festival de música, ela é um evento de negócios com uma programação musical. É o evento anual onde o mercado local se encontra, o mercado internacional se encontra, para planejar, para fazer novas parcerias, para planejar o próximo ano, enfim, as próximas fases, né, o caminho, e encontrar pessoas, conhecer pessoas, para trocar experiências, fazer novas parcerias e fazer negócios. Os shows acontecem justamente para que isso seja mostrado ao vivo, né? Então, você faz uma reunião com um novo parceiro e você pode mostrar ao vivo o que você está falando. Então, vou passar a palavra aqui, porque eles vão explicar muito melhor isso. Vamos começar pelo MAMA, que é o nosso parceiro aqui no SIM, para a gente entender melhor por que a gente trouxe também para São Paulo, que é um formato incrível. Obrigado. Boa tarde. Eu, então, sou o Fernando, o diretor do MAMA. O MAMA é um evento que nos explicou a Fabiana, que nós criámos em 2009. Foi o número 0. Tentámos saber porque é que não havia um evento assim em França. É preciso saber que a França é o 4º ou 5º mercado da música no mundo e não havia nada parecido com o MAMA. Então pensámos, vamos ver se há realmente uma necessidade e um interesse do mundo profissional para esse tipo de evento. Lançamos então no Printemps de Bourges, que é um festival grande em França, em 2009, essa nova ideia, e funcionou bem. E no ano seguinte, em 2010, fomos para Paris, porque um evento como este deve ser na capital, é aí que há o business todo da música. 90% do business em França está em Paris ou à volta de Paris. E foi logo um sucesso. No primeiro ano tivemos 1.500 profissionais, e agora, 4 anos depois, estamos com 3.800 e 61 países estão presentes nas nacionalidades dos profissionais. Como é que funciona o MAMA? Durante o dia temos uma série de operações para os profissionais, são debates, enfim, palestras, como vocês dizem aqui no Brasil,
palestras, speed meetings, networking, tudo que permite aos profissionais de se conhecerem e de, talvez, criar colaborações. Depois, à noite, temos uns 20 lugares onde há música. O que é importante é dizer que o Mamá tem o formato do Mamá especial, porque tudo é feito numa zona de Paris, que é Pigalle e Montmartre. Para quem conhece essa zona, é tudo muito próximo. As salas são porta a porta. Quer dizer que um profissional pode passar a noite toda a ir ver vários shows. Houve um americano que me disse que viu na mesma noite 19 concertos. Não é preciso ir de táxi, não é preciso alugar uma bicicleta, é tudo muito próximo. E pronto, é um evento que hoje, é um modelo que acho eu está a desenvolver-se muito, porque hoje podemos estar em contato com o mundo inteiro a partir do nosso escritório, através da internet, mas quanto mais essas ferramentas de comunicação são desenvolvidas, mais acho eu, é preciso um momento no ano onde as pessoas se encontram numa vida real. Mas, bom, em vez de continuar a falar do Mamá, vou-vos apresentar um pequeno vídeo que vai vos dar uma ideia do que é o evento. C'est un carrefour entre la musique nationale chaque année, quelques pour la profession on vient parce que aussi qui est assez représenté, qui a des gens avec qui il est important de rester en contact, puis pouvoir voilà, sur un mail, sur un téléphone et plateforme professionnelle qui est mise à disposition des participants. Donc on peut rencontrer des gens, leur proposer des rencontres et ça marche. Et après commence la série de showcase. The reason I'm here is to facilitate a discussion amongst various different people in the music industry concerning a whole new model of engagement with fans. I've looked at other events, South by Southwest in Texas, MIDEM here in France as well. But I think what's unique about Mama is the real concentration of professional people on the professional side, if you like, from artists right through to fans. And also the atmosphere, it's not so mass market, it feels more like a community that's easier to handle. So the size of this event is very interesting to me. And I think what will be interesting is, as it gets bigger, that it doesn't lose that nice feel to it.
Pronto, já sabem mais, desculpa, já sabem melhor o que é o Mama através destas imagens. Vou passar agora a palavra para a Melina, que vai falar um pouco do Porto Musical, da experiência dela também, com as outras music conventions e tal. Eu acho que eu vou passar primeiro o vídeo. Tem um videozinho sobre o Porto Musical desse ano. O samba nasceu numa ilha, cresceu na família daqueles desceu numa lágrima negra, espalhou nos quilombos aquela alegria que brota em grotões. Samba tem crioulo da baixada, tem o coco de embolada, tem lourinha bronzeada, tem marginal daqueles do Planalto Central, daqueles trombadinhas tem que pulam em seu quintal. O Porto Musical veio num momento bem interessante dessa evolução da indústria do entretenimento. É o momento mais forte da música independente. Faz conexão com o mundo inteiro. Grande difusor da música do Brasil para o resto do mundo. São todos os estrangeiros muito bem-vindos ao Recife. Bem-vindo, bem-vindo, vamos celebrar mais uma noite de celebração. Já queria agradecer a todo mundo que veio, que está comparecendo nessa festa maravilhosa. Celebrai, muita luz. muito cuidado nesse seu andar, labirinto prata, papagaio no ar. Produzir, criar valor, vender, criar empregos. Descobrir, explorar possibilidades. Eu mesmo fiz contatos muito bacanas, tanto com apresentadores europeus, como com jovens músicos daqui. It's also very attractive for me to listen to Porto Musical, to learn about the music of the region and see what's going on. Muito obrigado.
eu vim aqui pra samba coco, com medo no engomado, meu sapato prateado, subindo todo. E eu não vim de terra letra, com coxa lá no peito, como sai lá no meia. Eu vim de longe, eu vim aqui pra samba coco, com medo no engomado, meu sapato prateado. Bom, galera, o Porto Musical a gente criou em 2005. Esse ano foi a 6ª edição. A gente criou o Porto Musical justamente porque faltava uma oportunidade de encontro. A quantidade de convenções de música que tem pelo mundo, nos mais diversos formatos, e, na verdade, na minha opinião, o que importa menos é o formato. E o que importa mais é a oportunidade de se encontrar. São nesses encontros em que as coisas realmente acontecem. No Porto Musical, os resultados e as conversas e o network acontecem na esquina, tomando cerveja na frente dos shows. A relação com o bairro do Recife, é onde a gente foca todas as atividades, tanto do palco quanto das conferências. É uma chance que as pessoas têm para se encontrar mais. A gente criou o Porto em parceria com uma convenção de música chamada Womex. Acho que alguns aqui já tiveram a oportunidade de ir. Tem quase 20 anos. É uma convenção que acontece cada ano num lugar diferente da Europa. E o Porto Musical foi a primeira inserção da Womex fora da Europa, fazendo o Porto Musical e criando o Porto Musical com a gente. O Porto Musical, desde 2009, é bienal, acontece uma vez a cada 2 anos, sempre antes do Carnaval. Esse ano, a gente anunciou, no fim da nossa conferência, que esse ano aconteceu em fevereiro, que a gente ia tentar descolar do Carnaval a próxima edição, para fazer uma experiência, porque acontecer junto com o Carnaval tem um lado super positivo e um lado super negativo. Tem muita coisa que fica muito mais caro, a logística é um pouco mais difícil, alguns participantes acabam reclamando. Então, a gente resolveu fazer um teste. A gente tem até que conversar para ver como é que vai ficar as datas, porque a gente anunciou o próximo Porto Musical para dezembro de 2014. Mas a gente tem como bolar aí uma ideia de fazer separado, porque acho que não vale a pena nem para si, nem para o Porto Musical. Fico muito feliz que a gente tenha uma outra oportunidade de se encontrar no ano, aqui em São Paulo. Acho São Paulo uma cidade que precisava ter um encontro desse, não tinha. A gente vivenciou algumas ao longo desses anos de Porto Musical, a gente vivenciou algumas iniciativas que chegaram e saíram, e foram iniciativas que tiveram um lado muito positivo. A gente acompanhou algumas delas, como a Feira Música Brasil, e a gente percebia a necessidade e a importância desse tipo de encontro, porque a maioria dessas convenções, South by Southwest, que acontece em março no Texas, o Womex, o MAMA agora, o Mercado de Música Viva de Vic, o Eurosonic,
o inglês lá, o Great Escape, o Amplifica, o Articularte, o College Music os Festival. sul-americanos também. Todas essas convenções que existem no mundo todo, e agora tem em outros lugares que a gente não sabe nem pronunciar o nome direito, na China, em Mumbai, etc., na Rússia, são oportunidades para o mercado se encontrar. São oportunidades que as pessoas têm de poder ter um momento de encontro com outros profissionais que já, de alguma forma, desbravaram aquele mercado e podem dar alguma dica, alguma coisa que possa ajudar no desenrolar daquela carreira. O Porto Musical é apenas mais uma possibilidade de encontro no meio de todas essas que existem. A gente criou, nas primeiras 3 edições, o que a gente chamou dos GOs, que foi o Go Brasil, Go International e o Go Digital, que era Go Brasil para conhecer o mercado brasileiro, o Go International para os grupos que quisessem sair do Brasil, descobrissem uma forma. A parceria com a Womex, ela foi fundamental para que o Porto Musical, desde o primeiro ano, tivesse uma colaboração e uma participação estrangeira maciça. Isso é uma das coisas que a gente continua investindo. Então, os participantes que a gente traz para o Porto Musical são participantes que, além de contribuir com as suas conferências, eles também são compradores. Esse ano, como vocês viram ali, Felipe Cordeiro, Bexiga 70, o Grupo Bongar, Mayra Freitas, todos esses tiveram resultados concretos após essas apresentações no Porto Musical. A gente tem uma certa obsessão com a audiência, então a gente preferiu, dentro do nosso formato, concentrar os shows num lugar só e num palco só, para garantir que todos aqueles profissionais assistissem todos aqueles shows. Eu sou tão obcecada pela presença deles que eu praticamente cortei o transporte entre o horário da conferência e a ida para o hotel. Não tem mais banho, não tem descanso no hotel. Só quem sabe o truque que sai. Vocês vão ter que vir para o Porto Musical, passar o dia inteiro e ficar para ver os shows, porque me dava agonia. A galera saía das conferências, ia tomar um banho no hotel e perdia o primeiro show. E eu dizia, eu não tenho muita grana para oferecer para essas bandas. Eu não tenho, a estrutura que a gente faz é com muita luta, mas o mínimo que eu posso oferecer para essas bandas é essa audiência privilegiada. São essas pessoas que vão vir e vão ver essa banda no palco e podem comprar. E aí eu comecei a cortar as mamatas da galera. Não tem mais transporte para o hotel, um monte de coisa. Os networks acontecem entre as conferências e o showcase. Já foi uma forma de botar todo mundo dentro de uma sala preso para poder tirar todo mundo, ninguém dispersar e todo mundo para aquele palco. Resultado, Bexiga 70 fechou o Roskilde Festival, que é o maior festival da Dinamarca. Mayra Freitas, depois desse show, fechou 5 shows pela África do Sul. Fechou em Goiânia. Fechou em Goiânia. Bongar de Pernambuco. Fechou a AMI, que é uma nova convenção de música que tem na África. Atlantic Music Festival. Linda, linda, linda. Tocou na Womex agora, conseguiu um agenciamento estrangeiro maravilhoso de uma produtora chamada Mukalo, que foi responsável pelo desenvolvimento da carreira de grupos como Staff Banda Belili, Taraf de Haiduks. Eles pegaram o Bongar para trabalhar, estão fazendo, o Bongar está seguindo a carreira internacional, pós-show do Porto Musical. Então, a gente conseguiu... Esqueci mais alguém? Felipe Cordeiro. Felipe Cordeiro fechou também o Roskilde, fez uma turnê. Então, essa obsessão em colocar essa galera de frente do palco, porque é o mínimo que eu posso oferecer para as bandas, que a gente pode oferecer, de contrapartida, esse olhar especializado. Então, a gente tem os shows da noite, a gente tem as conferências durante o dia e a gente tem um negócio danado que entrou pela minha goela abaixo depois de muitos anos, chamado Speed Meetings. Vocês conhecem muito bem. Roubada de negócio. Speed Meetings, todo mundo... A Womex, que é minha grande parceira, dizia, a gente tem que fazer um Speed Meetings, vamos fazer um Speed Meetings. Eu falei, que Speed Meeting, minha gente? Pelo amor de Deus, música não é sapato.
Como é que a gente vai pegar a galera, colocar de frente e dizer, olha, o meu é de cadastro, o meu é de couro, o meu é de não sei o quê. De manhã e de ressaca. Não dá. Então, mas eu participei no Speed Meeting como compradora de uma belíssima conferência que tem na América Latina chamada Circularte. Não sei quem já conheceu quem já teve a oportunidade de ir para Medellín, na Colômbia. Foda. Os Speed Meetings dele, eu atendi 40 bandas no dia. Eu e Guti, do Hackbeat, meu amigo, meu companheiro, estava do meu lado. Eu olhava para ele, não estou acreditando, não estou acreditando. No fim do dia, eu estava assim, ó. A música é pulsante. O que move a música, os Speed Meetings funcionaram super bem. Eu saí de lá conhecendo a música colombiana de um jeito encantador. Vai tocar aqui amanhã, Fabi, muito obrigada. Um cara que eu conheci. A música dele, num desses Speed Meetings, que é um uruguaio chamado Fran Iglesias, incrível, vai tocar aqui. Ela está trazendo, maravilhoso, ninguém perde. Eu nunca vi o show dele. Conheço todos os discos depois desse Speed Meeting aí. E depois disso eu falei, ok, vamos experimentar. Fizemos, então, o primeiro Speed Meetings no Porto Musical. Esse ano você participou? Não. Ah, você é a Daiane, exatamente. Me lembro da Daiane, participação da Daiane. E aí, eu não queria fazer porque eu achava que era um castigo para quem estava recebendo. Eu não vou fazer isso com meus colegas. Isso é um castigo um negócio desse. Um castigo. Ficar recebendo um monte de coisa, você não sabe o que é, para onde é que vai, você não pode comprar todo mundo, você fica angustiado. Mas depois que eu participei da Circularte, eu vi que o Speed Meeting pode não ser isso. E tem outros formatos. Então, no Porto, a gente experimentou. A gente fez 200 Speed Meetings. Experimentou de uma forma muito básica. Eu disse, se é para entrar, vamos entrar de cabeça nessa porra. São 5 horas de gente atendendo que eu quero ver o resultado desse negócio. Não deu outra. Quem recebia ficou encantado. Quem atendeu ficou encantado. Quem teve aquela oportunidade ficou encantado. E uma coisa que eu tive a oportunidade de falar com quem participou, com a galera que eu consegui, foi dizer, cara, o Speed Meeting não é para você vender só, não. Vender é o básico do Speed Meeting. Você pode aproveitar 15 minutos. Eu me inscrevi para ficar 15 minutos com o Peter, do Roskilde, que era o meu convidado. Dizer, Peter, 15 minutos, fica aí comigo. Como é que tu consegue fazer o Roskilde há quanto tempo, desse jeito, não sei o quê? Uma mentoring session. Você usar essas pessoas para te ajudar, para dar dicas. Então, o Speed Meetings do Porto foi uma mentoring session também. Estou olhando só para a Lu Araújo aqui, para meu exemplo de produtora. A próxima vítima. Ficar lá no Speed Meetings, o que ela tem para ensinar para produtores que estão começando? Então, bom, a grande novidade do Porto Musical, que acabou de acabar em fevereiro desse ano, foram os Speed Meetings. Então, a gente tem esse formato. São conferências, Speed Meetings, shows à noite e um carnaval, às vezes, por perto. Básico. Então, é a Rua da Moeda e uma galera bacana para se encontrar. No fim das contas, na minha experiência com convenções de música, o MAMA, o Midem, que é completamente diferente do MAMA, que já é diferente da Womex, que não tem nada a ver com a South by Southwest, que é diferente, o Porto Musical é diferente da Sim, os formatos dos palcos separados já é diferente do Porto. Cada um vai encontrar o seu formato e a sua forma. O que é legal nesses lugares? É a oportunidade de se encontrar. De se encontrar e conversar. Passou, mas foi lindo. Adorei. Eu sou super fã do Speed Meeting também. Quando eu fiz o primeiro foi no MAMA, em 2011, que eu fui convidada também para ir para lá. E desde então eu trouxe, sei lá, umas 20 bandas francesas por causa desses Speed Meetings. É tipo, muito francês, é. Tá bom, vamos passar agora então para o Midem, Marinilda. Obrigada. Tem 2. Antes de chegar no Midem, eu queria só agradecer a equipe da Sim, parabenizar as meninas e os meninos, né? Que foi feita assim num tempo recorde, um pouquinho na velocidade do nosso tempo, né?
E eu estou assim, super orgulhosa de fazer parte do DNA dessa convenção, que nasce na mais tropicalista das avenidas do Brasil, né, na São João, com todas essas transparências que a gente já vai concretamente via ali o Felipe Lerena, um habitué de todas as convenções também, que agora ele entrou, né? Com o Midani, um padrinho, o Bruno Boulet, que é o grande, né, conectador aí entre o Atlântico, né, porque meu marido, esses são parênteses, mas a Regina Del Papa, Pena Smith, Trattori que vai e volta, mas que está por aí, vocês fazem o corpo dessa nova convenção, dessa convenção paulista brasileira, que foi feita realmente no universo contemporâneo. Eu acho que vocês conseguiram pegar no ar o que representa a nova rede de criação, produção, difusão, circulação da música. Então, parabéns, tiro o chapéu. Então, aqui eu falo como pessoa, mas também eu falo como Midem, né? E para o Midem, uma das mais antigas e tradicionais convenções, nascido em 68, né? Um ano super especial, 68. E legal, obrigada. Lá a gente tem o site, o link, mas depois a gente já pegou o videozinho para vocês, a gente joga no final, né? Então, vamos avançando. O que é o Midem, né? É uma plataforma. Lá os músicos, tecnologia de ponta, marcas e talentos se encontram. Ali vocês têm os números, são os números da edição 2013 desse ano, né? Porque o Midem é sempre no início de cada ano. Então, lá vocês têm uma ideia um pouquinho do número de participantes atualmente, 6.400 em 2013, mais de 70 países, 350 jornalistas do mundo todo. Vocês têm essas porcentagens em relação à rede, né, de criação e produção da música. Vocês podem dar uma estudadinha no site midem.com, depois vocês vão ter tudo isso. A gente pode ir avançando. Lá são todos os suportes digitais, as redes sociais, o que o Midem atinge, né? Mais de 120 mil contatos no banco de dados, o número de fãs nas páginas, né? Os aplicativos. Então, é uma feira também que há muitos anos está acompanhando as transformações da rede e hoje ela dialoga também com o seu tempo. Então, essa é uma grande conquista, né, do Midem, de ter conseguido atravessar todas essas décadas aí, e apesar de tudo que a indústria viveu, ela ainda está acontecendo e com essa força, e acontecendo numa cidade bem pequenininha, né? Isso que é legal também, porque a gente, quando a gente pensa Cannes, no sul, onde ela acontece, é uma cidade portuária, que tem a La Croisette, o Festival de Cinema de Cannes, mas é uma cidade pequena, né? Então, o Midem tem uma programação, o Midem Festival, e depois o Midem Office se espalha na cidadezinha, a cidade antiga, toda bonita, né? Mas ela continua avançando. Então, esse ano, a próxima edição do Midem, ela tem o Brasil como protagonista. Então, eu vou dar uma apresentadinha no que vai ser essa edição 2014. Vai aqui um pouquinho os suportes do Midem, o Brasil vai estar em destaque, vai ter esse festival, 3 noites, né, mas a gente vai avançar daqui a pouquinho. Aí alguma coisa da feira, né, porque como ela já tem muitos anos, ela tem vários suportes e vários elementos de comunicação. Lá, a feira, é legal pode ficar um pouquinho, ela é legal essa imagem, porque vocês têm uma noção dos 3 andares da feira, da plataforma. Ela acontece lá onde é o Palácio dos Festivais, em Cannes, onde tem o Festival de Cinema. O primeiro piso é o da direita, ali embaixo. Ali a gente tem um ecossistema que se chama o Midem Academy, com parcerias com as ciências políticas de Paris, com a Universidade Livre de Bruxelas, com Berkeley, com várias outras escolas em Londres, de outros países, e muitos intelectuais vêm e dão palestras. Durante os 4 dias da plataforma, a gente tem mais de 100 horas de conteúdo, que depois entram na página do Midem, do Facebook. Então, vocês podem, depois, durante um ano, continuar acessando esses conteúdos, né? E algumas conferências
são acessados somente em sites de parceiros. Então, isso também é legal, né, porque tem algumas exclusividades e umas trocas, né, de conhecimentos com certos parceiros que trazem conteúdos e também podem depois difundir esses conteúdos nos espaços digitais deles, né? Então, aquele é o primeiro espaço da feira, dedicado ao universo acadêmico. O segundo espaço é o Riviera. No Riviera, a gente vê que o Midem foi tentando acompanhar. Hoje, a gente vê que um artista ele está cada vez mais associado a uma marca. Então, a gente tem um ecossistema ali, que é o Brands and Fans Central. É um espaço também para mentoring sessions entre artistas, produtores do mundo todo que vêm e trocam informações. É muito legal esse espaço ali no Riviera, que é o da esquerda. E, no fundo, lá, a gente vai... se vocês olharem, vocês têm o Editorial Room. Naquele espaço, tem um ecossistema que a gente chama o Midem Talks. Lá são conferências com grandes... né, falantes assim que ensinam, que ajudam a gente a evoluir e a pensar de outra maneira, né? E o último piso mega eventos que vão acontecer em torno do Brasil em 2014 e 2016. A gente usou esses elementos para jogar um pouquinho com a música, o esporte. Então, o Brasil está protagonista ali. Então, nesse pavilhão, que é no último andar da feira, que dá lá para Croisette, um lugar super bonito, tem o ecossistema ligado às inovações tecnológicas aplicadas à música, o Innovation Factory. Então, ali acontece uma série de prêmios, de pitches muito legais, com startups, né, do mundo todo que vêm mostrar novas ideias aplicadas à música. Então, SoundCloud nasceu ali. Eles falam e investidores que estão na plateia compram a ideia e ajudam a startup a desenvolver a ideia dela, a proposta, né? Então, isso é a feira, né, 3 andares. Depois, a gente pode passar aqui, é o Midem Festival Especial Brasil. O Midem, ele tem, como ele acontece nessa cidadezinha pequena, tem o Midem Festival, que é o oficial, né? E ele acontece nesse espaço, que é um espaço muito bonito, glamour, que é o Magic Mirrors. São os espelhos mágicos. É uma espécie de uma arena muito bonita, de madeira e de espelhos, para 500 pessoas, né? E esse ano a gente tem um Magic Mirrors especial para a diversidade musical brasileira, né? Então, 3 noites, uma programação feita em coordenação com os organismos profissionais brasileiros e os organismos profissionais internacionais, que são associados aos nossos brasileiros. Então, a escolha dos artistas foi feita em função da potencialidade de desenvolvimento da carreira a nível internacional e investimento de seus produtores, agentes, marcas, e apostar na carreira dele lá fora, né? Então, foi assim que a gente montou a programação do Magic Mirrors. E ele é montado, toda a plataforma acontece dentro do Palácio dos Festivais, e o Magic Mirrors está fora. Então, acaba a feira, tipo, 7 horas, vai todo mundo para o Magic Mirrors. Quer dizer, não cabe todo mundo, né? Porque tem mais de 6 mil pessoas, mas como tem 2 Magic Mirrors, então daí as pessoas vão se dividindo, vão de um é só para o Brasil e outro para os outros países. Então, as pessoas vão do Brasil para o outro, no caso, né, que é o que vai acontecer. Senão, as pessoas também, nos outros anos, quando não tem um país assim protagonizando, a plataforma tem o Midem Off, que são salinhas espalhadas por Cannes, né? Então, as pessoas se dividem e vai girando isso. A gente que é habitué de feira, de plataformas, conventions, né? A gente sabe um pouco como acontece. Por isso que os showcases, eles não duram muito tempo. É entre 30 e 40 minutos, no máximo, para os artistas poderem, né, serem vistos pelo maior número possível e também compactar, né, para quem quer ficar ali, poder depois ver outro também. Então, se a gente pode
isso é legal, eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem, quem já foi no Midem sabe um pouquinho, mas quem não foi nos últimos 2, 3 anos, se for agora, vai sentir muito a diferença. Vai ver como ele está dialogando realmente com as novas interfaces digitais, né, que não são mais novas, né? Então, lá a gente tem o espaço das marcas e dos artistas, né, com mentoring sessions, que falam de artista para artista, que é o Direct to Fan Camp, que agora a gente chama Brands and Fans Square, o Midem Academy, que eu já apresentei para vocês, ligado ao universo acadêmico, aos intelectuais, estudantes, muitos estudantes no Midem agora, professores, universidades, escolas, porque o Midem também está apostando muito na formação, né? Como a rede de criação mudou, então a gente tem que atingir outras vias, outras facetas da profissão da música que acabam lá no final da rede influenciando a qualidade da distribuição da música, a qualidade da criação, né? Então, isso eu acho que quem trabalha com conventions, vocês que são do métier, né, vocês sabem muito bem que esse diálogo, ele está cada vez, essa espiral, ela vai crescendo, né, para você poder entender e responder às novas demandas, né, da rede. Lá, as marcas, logicamente, os artistas, no Brasil, a gente conhece muito isso, com a lei de incentivo, né? Mas lá fora, a produção, né, do artista através das marcas está em pleno desenvolvimento, né? Lá a gente tem Innovation Factory, como a gente já comentou, que é o espaço ao lado do pavilhão brasileiro, que é dedicado às novas tecnologias. O Midem também tem o Smart Making, né? Lá o Meet Brasil, esse ano vai ter 2 sessões especialmente dedicadas ao Brasil, num espaço lá da plataforma que a gente chama o Networking Village. E aqui, sim. Como tem vários prêmios no Midem, eu coloquei esses 2 últimos slides só para vocês entenderem um pouquinho. Então, tem no Midem a Midem Lab Competition, né, que é dedicada às startups, e lá vocês têm vocês podem ver no site. O Midem agora tem uma página do site também em português. Então, né, se vocês quiserem ter mais informações sobre as competições, sobre o que acontece nesse espaço aí ligado à inovação tecnológica. Aqui vocês têm um pouco, a frequentação são as startups, os blogueiros, os gurus da rede, os hackers, desenvolvedores. E quem foi o vencedor do Hack Day, né, que a gente faz durante o Midem, músicos, artistas e a rede toda solicita esses hackers que trabalham 2 dias intensivamente, se substituindo, né, criando novas aberturas digitais para solicitações dos artistas. Em 2012, quem foi o vencedor do Hack Day foi uma brasileira, a Tayana Reis, de Brasília, né, que desenvolveu um software para a gente criar com artistas de vários países ao mesmo tempo. Uma coisa que parece simples falando assim, né, mas que foi um super trabalho de desenvolvimento e ela ganhou o prêmio. A gente pode passar para a próxima, que é o espaço ligado às marcas, né? Tem lá esse ano, no júri do Midem Lab Competition, a gente tem o Marcelo Salles, que é um profissional da Digital 21212. Acho que vocês devem conhecer, ela é do Rio. E aqui na competição das marcas, a gente tem o Arício, que é o diretor de criação da Agência África, né? E muitos brasileiros inscritos, e uma competição, um prêmio que o Midem iniciou esse ano, foi o Play Midem Live 2014. Então, teve uma competição de artistas, e 2 ganhadores tiveram convite para participar do Midem Festival, tudo pago, e também mentoring sessions para ajudá-los no desenvolvimento da carreira. Então, é isso, um pouquinho sobre o Midem. Esse ano, 2014, Especial Brasil, a gente vai ter muita coisa nossa lá, e a plataforma, tendo uma conexão também digital muito importante, quem não for vai poder acompanhar aqui, mas espero recebê-los lá nesse ano especial, onde o nosso país vai ser o protagonista. Obrigada. Ok. Oi. Agora, eu queria perguntar para o Fabrício.
Qual foi a Music Convention mais legal? Não, brincadeira. Fala um pouco sobre o The Great Escape, que você conhece, que eu acho que é nova, interessante, e as outras que você já... Olha, eu frequento desde 2001 as conferências de música. Acho que foi a primeira vez que eu fui no South by Southwest para tocar com a minha banda. Tinha 9 credenciados brasileiros. Acho que no último tinha, tipo, 1.500 credenciados brasileiros, né, Edmar? No South by Southwest, que o Black Drawing tocou na última. Eu conheço um monte, eu nunca tive o prazer nem de ir nem na Midem, nem na Womex, nem no Mama. Mas eu já tive no South by Southwest 6 vezes, no Canadian Music Week, no Pop Montreal, nas inglesas Liverpool Sound City, Great Escape, na parte pro do Primavera Sound, uma colombiana que acho que foi a que virou essa aí, e algumas outras mundo afora aí. Eu acho que eu ia até nas desconvenções. Hoje eu sou do board internacional do One Convention, que é uma convenção que acontece em vários lugares, que começou em Manchester, e a gente até fez ela aqui no Brasil uma vez, com Pena no Ibirapuera, em Goiânia, em Pirinópolis. Eu acho que o grande lance das convenções de música e que hoje em dia são bem misturados com os festivais de música, ou com esse tipo de encontro, com os reencontrei. Eu fui no Transmusical 3 vezes também. É convenção, é festival. Eu acho que é muito sobre o que a Melina falou, é sobre o encontro. Eu sou meio que um tarado do negócio mesmo, eu vou em todas. E acho que eu fui um dos caras que mais pôs pilha na Fabi, quando ela falou que ia fazer aqui que uma convenção de música em São Paulo está caindo de maduro já tem um tempo. E o importante disso é você poder ir e encontrar as pessoas mesmo. Foi no Porto Musical de 2005 que eu conheci o Pena, por exemplo, e ele ficou botando uma pilha em mim, no Lariu, que estava aqui, e no Paulo, para a gente poder fundar a Brafim. Foi num Porto Musical que eu também conheci o Geraldinho Magalhães, que hoje é um cara que eu compro e vendo shows, 10 pelo menos por ano, e ele me ajuda em um monte de coisa. Foi indo nas conferências que a gente conseguiu levar algumas bandas brasileiras para tocar fora e trazer artistas do Brasil para cá, para tocar não só em São Paulo, mas em ações nos interiores do Brasil, em Goiânia, em Cuiabá, em Natal, etc. Então, acho que diz muito desse encontro, da oportunidade de você estar junto com pessoas que fazem o que você faz. Na verdade, gente que faz o que a gente faz, nós devemos ser uns 50 mil no mundo. Se você começa a ir nessas conferências, você vai ver que você passa a encontrar um monte dessas figurinhas repetidas e que os caras tornam seus amigos, e que você troca essa ideia e que você apresenta as pessoas novas que estão chegando. Para mim, diz respeito muito a isso, ao network, à oportunidade. E eu acho que tem um jeito bom de aproveitar. Para mim tem sido muito legal, porque eu tenho uma equipe nova que trabalha comigo na construtora, que é a produtora lá de Goiânia, e que está disposta a participar dessas coisas. Então, assim, a Eline, que viajou comigo muitas vezes na época da Brafim, a Daiane foi no último Porto Musical, esse ano elas foram na Bafim sem mim, e dessa vez no Sim eu pus uma pilha para a Fabi, que a gente queria vir com todo mundo. Então, assim, a gente veio com 4 artistas, 5 produtores, porque eu acho que esse momento de você poder trocar, não é toda hora que você pode encontrar com a Lu Araújo e ficar meia hora trocando ideia com ela, aprendendo, vendo falar, ou então que você tem a oportunidade de... Você chega aqui, o Radesca está sentado na primeira cadeira durante os 2 dias, hoje é aniversário dele. E aí ele fala assim, não, eu vou, mas vai lá hoje, eu vou jantar com minha família amanhã. Por que não? Porque a gente tem que conversar sobre um negócio que a gente vai fazer semana que vem, ou ano que vem. Então, assim, não é todo dia que você tem essa chance, ou que você está fazendo um projeto junto com a Inker, e o Foca vem lá de Natal e fala assim, não, eu também quero. Aí, como é que vai ser? Não, cara, eu boto o dinheiro amanhã. Se o cara topar a proposta que eu faço, pode falar que a gente está na fita. Então, assim, esses momentos
são muito especiais e as bandas novas, às vezes, não percebem isso num primeiro momento, mas eu sei o tanto que foi importante para mim ir tocar com a minha banda no South by Southwest em 2001 ou 2003. Porque eu fui lá e saquei que esse negócio do network era uma coisa fundamental para o que a gente faz. A gente tem que se organizar e trocar essa experiência o tempo inteiro, e tem que sugar. Eu queria dar uma experiência do Speed Meeting, que foi o mais legal que eu fui na minha vida, que é no Pop Montreal, que é um festival feito em Montreal, óbvio, por uns produtores que todos têm menos de 30 anos, eles são bem jovens e amalucados, assim, e a experiência, o Speed Meeting deles é com bebida num bar. Até falei isso para Fabiana, assim, eles abrem o bar mais legal da cidade, e levam todos os compradores com o nome do festival que o cara faz, ou do booking dele aqui, e solta cerveja no neguinho, velho. Muita cerveja. Um DJ, o melhor DJ da cidade, era o A-Track, era, sei lá, um cara muito foda, discotecano, e muita cerveja no dia, e aí era impossível você não comprar uma banda canadense. Porque o cara ia, mostrava, levava, depois você até se arrependia, talvez se arrependia. Mas a nossa deu muito certo. Acho que foi o Black Mountain que a gente levou, que foi um dos melhores shows que eu já levei na minha cidade até hoje. E era lá, um monte de gente tomando cerveja muita, e aquela confusão dos diabos, e funcionou. Esse Speed Meeting é bom. A gente pode fazer com caipirinha, né? Vai a gente funcionar no último South by Southwest que eu fui, a gente produziu 10 showcases brasileiros. Foi eu, Sérgio Geda, uma galera da Trama, e o que deu certo chamava Caipirinha Party. No último dia, a gente colocou 15 bandas, fechou um lugar chamado Palm Door, colocou várias bandas brasileiras com outros convidados, e eu mesmo fiquei aqui fazendo caipirinha no balcão, junto com outros amigos, a noite toda, e a caipirinha era liberada. Foi o único showcase nosso que lotou. Lotou, assim, deu 1000 pessoas. Teve uns que teve 3 pessoas, 4, mas o da caipirinha liberada foi a sensação. Então, eu acho que o Porto Musical Descolado do Carnaval é um perigo, porque já começou, né? Então, assim, tem todas essas coisas que são legais. E eu fico muito entusiasmado mesmo, Fabi. Eu acho que a proposta que você está fazendo aqui é bem legal, tem um monte de coisa que nós temos que aprender junto, e conferências de música desse tipo. Por exemplo, hoje o South by Southwest, a parte mais importante, mais relevante para mim, que vou com artistas, não é o que acontece oficialmente. É o off mesmo, assim. O showcase oficial normalmente é um lixo. Não vai ninguém. Porque disputa em horário que todo mundo toca. Mas aí você toca em várias rádios, aí você consegue contratar um PR decente, essas festas off são fundamentais. Eu até brinquei com a Fabi que o Bugarins, que vai vir tocar amanhã, que é a nossa aposta para o internacional, aí, que já funcionou mesmo sem querer, vai vir fazer 2 offs também na semana. Então é importante ficar ligado nisso. Quanto mais off tiver, melhor está seu festival. Uma coisa que ele falou que realmente é super importante para as bandas que querem investir numa convenção. Por exemplo, nunca deu errado, às vezes, que as bandas que eu trabalhei, que fizeram um grande investimento para tocar em convenções, a experiência que eu tive foi com a Womex, nunca deu errado os resultados. A gente conseguiu desenvolver uma carreira fora com esse investimento. É um investimento que a banda faz, mas depois ela consegue tirar nesse desenvolvimento. Mas uma coisa muito importante que o Fabrício falou é que tem que ter muito cuidado. Por exemplo, numa convenção como a South by South, que é uma convenção que tem muita banda tocando em muito lugar diferente, a possibilidade de você fazer um investimento enorme, chegar numa cidade para tocar para 10 pessoas, é muito fácil disso acontecer. Eu conheci infelizmente, tem que ter o maior cuidado, então tem que vir acompanhado de um planejamento de promoção.
você tem que investir na ida da banda, mas você tem que dar um jeito de trazer a galera para ver seu show. Porque a própria convenção, ela não consegue isso da galera pelo próprio tamanho dela, não é verdade? Exatamente. Então, eu conheci uma banda o ano passado, que tocou na Womex do ano passado, e que minha lágrima escorreu. Foi a primeira vez que eu realmente me emocionei com uma história triste de convenção. E que a gente tem que parar para pensar, é muito sério isso. Por isso que eu sou obcecada com essa coisa da galera ver. Por quê? Porque essa banda é uma banda da Colômbia, de música tradicional colombiana. Ela vendeu a casa. Ela vendeu a casa dela para ir tocar na South by Southwest. E tinham 30 pessoas assistindo o show. Ela não teve dinheiro para investir na promoção. E estava cheio. E ele está dizendo que estava cheio. Então, é um problema da South by Southwest? Não. Esse é o formato da convenção. A convenção deixa muito claro o que é que ela pode oferecer para você. Ele se deu bem, ele gostou com a banda dele, foi e tocou 2 vezes, é um resultado positivo. Então, sabe-se Deus lá o que Fabrício fez para dar certo. Ele tem que passar essa dica como empresário e como músico. Então, é o seguinte, vende a dica, vende a dica. Isso é uma coisa que a convenção, que a gente tem que ter, como diretores de convenção, uma honestidade e uma verdade na hora de tratar com essas bandas, sabe? E dizer até onde a gente pode chegar e até onde aquela banda pode chegar e o que é que pode ter, quais são os riscos que se corre. E a banda, quanto maior for o passo dela, no sentido de maior convenção, maior não sei o quê, maior o investimento também. E esse não é um investimento de deslocamento, não. Esse é um investimento de carreira. Aí tem que contratar um PR valendo para promover e levar a galera para ver seu show. Sim, posso só acrescentar uma coisa? Isso que você está falando também é a profissionalização do grupo, porque é lindo, é poético você vender a casa para você participar de uma convenção, mas é um problema fundamental que a gente tenha também no Brasil, porque é uma ilusão. Muitos grupos vão se apresentar fora do Brasil e eles não têm um produtor que fale uma língua que não o português. Vocês não acham isso difícil? Mesmo artistas que conseguiram, por razões, por sorte, ou então por um golpe de marketing, ou futebol e música, o artista explodiu no mundo, mas não tinha um produtor que conseguia montar as datas e uma turnê fora do Brasil coerente e boa. Então, isso tudo é uma questão muito delicada. Se não é só Brasil, então, pelo esse exemplo que você está dando, mas isso é fundamental. O artista tem que ter um plano de carreira, tem que ter pessoas atrás, tem que ter, hoje, um diálogo com as interfaces digitais, senão não funciona. Por isso que tem todo um trabalho a ser feito, um cálculo e um investimento de carreira. O cara não sai daqui para fazer a carreira lá e voltar aqui. Esse efeito bumerangue, ele pode ser muito positivo aqui, mas ele tem que ter toda uma estrutura atrás. Fabiana, queria só dizer uma coisa. Eu acho também a responsabilidade dos responsáveis de convenções não é só explicar aos artistas, a dimensão é também saber qual é o limite da convenção. Porque, por exemplo, o Eurosonic na Holanda, uns 3 ou 4 anos atrás, decidiu que não vendia mais que 3.000 acreditações, porque considerava que passar 3.000 já não havia capacidade. Hoje a grande crítica que toda a gente tem contra o South by Southwest é que, apesar de ser um grande evento, é tão grande que as pessoas já não se encontram. São 12.000 profissionais, 7.000 bandas a tocar, 4.000 in, 3.000 em off. Quer dizer que para ser visto por alguém é quase um milagre. Isso é a primeira coisa. As bandas têm que tocar 20 vezes no final de semana. O Garotas Suecas, a vez que a gente foi, eles tocaram tipo 15 vezes. E o pior é que o booker que eles fecharam foi no show em Nova York, fora do festival, que tinha 10 pessoas na plateia, que a booker era a mulher da barman, assim, da barwoman. Que foi. Então, assim, agora assim, tem que tocar para 10 pessoas, mas tem que dar tudo, mesmo quando tem 3 pessoas na plateia. E completando esse assunto, tem que ficar muito claro que a Music Convention é a plataforma, né? É o espaço que a gente cria para que vocês trabalhem. A Melina faz algo incrível de manter os profissionais ali na unha para ver os shows. Mas eles fogem para Olinda para jantar alguns. Porque isso é muito difícil.
A gente convidou uma banda para tocar no Sim este ano e o produtor me perguntou, mas como que você vai garantir que os profissionais internacionais vão ver o show dessa banda? Eu respondi, eu não garanto nada. Quem tem que garantir é você. Esse é o teu trabalho. Você vai saber quem são os produtores internacionais, você vai lá, conheça eles, faça propaganda, leve eles para o show da sua banda. Eu estou fazendo tudo isso, né? Vocês fazem o negócio acontecer para que vocês trabalhem. Este ano, a gente fez uma amostra do que o Sim pode vir a ser. Ele tem muito para crescer. Eu até brinco com o Fernando que ele vai crescer mais rápido que o Mama, que na 4ª edição já tem 4.000 inscritos e 60 países diferentes participando. Nessa primeira edição, a gente tem mais ou menos 500, 600 profissionais inscritos, 9 palcos, são 50 shows e são 10 países diferentes participando. Que é mais ou menos como começou lá, Fabi, né? sabe o que eu acho que é muito legal também? Porque, assim, porque passa a bola da responsabilidade, da promoção do artista, dá um entendimento para o artista e para o seu produtor, que quem tem que colocar a plateia na frente do palco não é muitas vezes o evento, mas sim aquele artista produtor. Ontem a gente teve um showcase da construtora, digamos assim, foram 3 artistas que a gente trabalha. Os Hellbenders, Fuzile e Black Drawing Shocks. Legal, a gente conseguiu, a gente ficou a tarde toda, eu e os artistas falando assim, pessoal, você tem que ir lá ver o da Leone, tem que ir lá ver e tal. E eu acho que foi um resultado satisfatório. Nós tínhamos lá entre 150 e 200 pessoas, que o show da Cel no Cine Joia tinha 300 pessoas. Eu tenho certeza que 100 daquelas 150 pessoas estavam aqui porque eu, a Daiane, a Eline, a Edmar e as bandas ficaram o dia inteiro aqui e na rede social ligando para todos os nossos amigos. Galera, tem um showcase, o show é mais barato, você que está credenciado, você não paga para ir. Então, assim, passar a responsabilidade de encontrar o público também para aquele cara que realiza o negócio. Eu acho que muito vai ser por aí, viu, Fabi, nos próximos anos. O que a gente fez com a construtora foi um exemplo do que a gente quer fazer com várias produtoras daqui para frente, que são os showcases. O Fabrício, a gente produziu essa noite, mas quem divulgou foi eles praticamente. Estava dentro, né, da produção e da divulgação do Sim, mas ele que fez o trabalho. Os speed meets que a gente teve aqui foram muito poucos, porque por falta de espaço, tempo, e muita gente reclamou de ter ficado de fora com razão, tem que reclamar, porque tem que participar e tal. Mas quem veio falar comigo ou com alguém da produção e falou, eu quero, a gente falou, começa às 10h30 da manhã, aparece lá, vem trabalhar. Apareceu, a Ingrid enfiou nas mesas ali e falou com todo mundo, e trabalhou. Teve gente que fez lição de casa, vinha com um papelzinho, pesquisou quem é quem, com quem que eu quero falar, me põe em contato com essa pessoa. E essa área aqui, amanhã e domingo, vai virar um grande lounge, um espaço de convivência, que é onde vocês podem marcar as reuniões e encontrarem as pessoas aqui. Esses são os verdadeiros meetings de uma Music Convention. Vocês que criam isso, vocês que marcam. Todo mundo está na ProArea, todo mundo tem o contato de todo mundo. Quem não tiver pode pedir, quem não se achou ainda. E vamos encontrar aqui sábado e domingo e conectar. Certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos abrir. Eu só queria acrescentar uma coisa, que é um elemento que não falamos, mas que eu acho que é fundamental para uma convenção, e o ProSim em particular é importante, é que estamos a falar do sucesso que podem ter os artistas fora quando vão tocar numa convenção, mas, quer dizer, estamos a falar de exportação, mas a exportação é o último andar de uma casa. E eu acho que a primeira função importante de uma convenção nacional é de conseguir reunir os profissionais do país, de criar um momento no ano onde se podem encontrar, podem falar, trocar ideias. É a primeira coisa importante de uma convenção. Depois, se a convenção conseguir reunir profissionais nacionais, é muito mais fácil de convencer os estrangeiros de virem, porque eles sabem que vão encontrar aqui
os seus colegas brasileiros. E eu acho que isso é muito importante, é um elemento que não podemos perder de vista quando se faz uma convenção, e acho que São Paulo e o SIN têm tudo para conseguir vir a ser a plataforma nacional a esse nível. Só para finalizar, eu sempre digo que eu não gosto de dizer que o mercado está em crise ou estava em crise. Eu falo que o mercado está em mutação. Mutação gera crise, de alguma forma, gera confusão, gera, enfim, as pessoas não entendem direito até ele começar a mostrar a cara nova. Então, a gente está no meio dessa mutação e eu acho que é a nossa geração que vai moldar, né, a próxima década aí do mercado nacional. O que eu sinto, e aí é feeling só, é que na última, a Inker, minha empresa, tem 12 anos. Na última década, eu corri, lutei para me estabelecer no mercado, para sobreviver, para pagar salário, para pagar estrutura. Agora é a hora da gente ver o que deu certo, o que deu errado, como que é esse novo mercado aí que está se moldando, e se juntar mesmo, sem blá, blá, blá e politicagem no meio, se juntar para entender o que a gente quer. Né? Um exemplo prático, por exemplo, a OMB e o Sindicato dos Músicos no Brasil, todo mundo sabe que não serve para nada, né? Mas todo mundo tem que pagar de alguma forma, principalmente em São Paulo, que isso é muito chato. O sindicato está com uma administração nova agora. O cara entrou, está querendo conhecer as pessoas e tal. A gente pode se juntar e escrever um resumo de tudo que a gente quer que o sindicato seja. E assinar um monte de gente, levar lá e falar, a gente quer pagar o sindicato, mas tem que ser assim para funcionar para a gente. Isso é só um exemplo que me veio agora, mas tem muita coisa que a gente pode se juntar e falar, queremos que funcione assim. E vamos botar uma regra no mercado, para que todo mundo ganhe. Agora é com vocês. Eu só, antes de jogar para as perguntas, será que como se chama a sua amiga, a sua colega que achou o vídeo? A Bia. A Bia, se solta para a gente. A Bia, eu pedi para ela conseguiu pegar para a gente no YouTube o videozinho do Midem. Desculpa. Daí eu acho que é legal, porque ele dá uma boa ideia do conjunto com algumas imagens. Everybody's here, being able to meet with the artists, with the labels, with the digital providers. For me, Midem is a very important tool for social networking, but on a physical level instead of a digital level. The main reason for attending the Midem is to meet our distributors. And without Midem, I'm in trouble, because I'd have to travel the whole world to do the same job, which I can do here in 4 days. The Midem is a place where I think you have some of the top people coming to experience exchange and transform their practices. I've talked to people that I never would have spoken to normally, that our paths just never would have crossed, and it seems like people have a really good energy and are positive and trying to do good work. Very useful. Perfect. The birthplace of our label started at Midem. We just raised a new round of financement. It's more than 12 million US dollar. It all started at Midem. Midem does a fantastic job of staying on the cutting edge of what is relevant right now and in the future. Midem's been great, for meeting tech companies and hearing about all the new ideas and what's happening in the music industry. Every technology companies are here, and parties are really cool. Great place. Sim, é melhor porque vocês também têm a data, né, do 1º ao 4 de fevereiro de 2014, a próxima edição. Obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Gabriel. Em maio eu abri uma produtora cultural. Meus colegas aqui também produzem, a gente é a nova frente de batalha.
E uma das coisas que a gente estava falando aqui é exatamente o que a Fabi acabou de falar, de união, né? A gente tem que unir forças, todo mundo quer a mesma coisa, e a gente, às vezes bate de frente um com o outro. Então, o que a gente estava discutindo é essa questão da articulação. E a minha pergunta é essa articulação do passado. Não existiu nada, porque como eu estou chegando agora, eu não sei. Minha pergunta é, qual é a articulação que foi feita até hoje? Putz, meu... Não, tem muita articulação entre a gente... Eu fico meio cabreiro quando falo do negócio de união para poder criar demandas para o OMB, Sindicato dos Músicos, Ministério da Cultura, etc. Porque tem pelo menos 10 de nós aqui dessa sala que participamos ativamente dessa movimentação nos últimos 10 anos da música, na música brasileira, assim. Eu acho que tem muito foi feito. Tem várias iniciativas. Muito foi feito, inclusive a participação de brasileiros em conferências de músicas internacionais foram muito estimuladas por essa união. Eu, por exemplo, só fui convidado para a maioria delas porque era presidente da entidade. E muitos de nós foram isso, e muitas dessas pessoas vieram aqui. A Diana, da Argentina, veio aqui primeiramente num festival e não numa conferência. Existiu essa articulação. Eu acho que ela deve continuar existindo de diferentes modos. As redes de festivais estão acontecendo. Só que, normalmente, a gente tem que entender também que elas não salvam a vida de todo mundo, não. Entendeu? Tem que acontecer de diferentes maneiras e tem que participar, engajar e vir aqui. O que você já está fazendo agora, só de estar aqui nesse momento, já mostra uma ação que você está fazendo no sentido de se engajar nessas atividades. Eu fui um pouco cabreiro, porque o meu couro ficou meio durinho nos últimos 6 anos aí. Mas eu estou disposto a estar no rolê ainda, viu? Senão não estava aqui. Eu acho que nós temos várias associações. O Penny Smith, que está aqui, pode falar com muita propriedade, da Associação Brasileira de Música Independente. Temos uma série de outros organismos profissionais. A gente tenta se estruturar, né, como profissão. Agora, quando se diz articulação, você tem acompanhado, né, um pouquinho a história das associações profissionais no Brasil. E qual é, então, a sua posição entre essas associações? O que você está chamando aí para a gente de articulação? Você está... Não sei se é para voltar assim para a plateia, mas para o corpo da SIM, né? Então, eu estou falando aqui como praticamente um estagiário do negócio, porque eu comecei há 6 meses, antes eu não fazia nada disso, comecei de entusiasta, ainda sou entusiasta, e estou enfrentando dificuldades nisso. O que eu faço hoje é festa, balada, praticamente. Faz há 3 anos já que eu faço umas festas, sendo que agora chegou no momento que elas já não estão mais rolando como rolavam. O público já não tem a mesma, não sei, não é tão fácil mais fazer a pessoa ir. Está saturado, estou sentindo uma saturação muito grande do que eu faço, da minha atuação. E aí outros colegas que fazem festas parecidas, uma das coisas que a gente está vendo agora é essa união. E eu estou assim, num microcosmos, acho, do mercado total. Não conheço essas associações. Olha preciso. Só, Oi? Não, eu não queria ser grosseiro de jeito nenhum, viu, gente? Muito, eu não queria mesmo, mas assim, Google it, Rede Música Brasil, Associação Brasileira de Festivais Independentes, ABMI, Pena Schmidt, Fora do Eixo, etc, 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 demanda que você e seu time façam uma pesquisa de leitura do que aconteceu nos últimos anos, veja aquilo criticamente e se engaje em participar de um ou outro, ou criar um novo. Entendeu? Porque Posso dar uma dica? Não está aqui na convention? Daqui a pouco você dá uma palavrinha ali com o Penny Smith, você vai ter o Papa aí das
Tá? Pelo Então, Schmidt, beleza, precisa ser mais Nassim. usado. Já Estão vamos usando ele soltar pouco. coisa. Ele não veio hoje do Congresso Fora do Eixo, ele deve estar relaxado, tadinho. Não, beleza, Esse é ca- verdade. ó, esse Utilizar cara é o o espaço cara. da SIM é isso, cara. Pronto. Não precisa nem pro site de busca, já está aqui. A sua busca está aqui, ó. Obrigado. Fechou, por favor. Depois gostaria de sentar com o Fabrício. Vamos trocar essa ideia. Eu vou ficar todo o tempo aqui na conferência. Amanhã, Vai ficar vermelho. depois Pedro. das 11 da manhã, que é a hora que eu vou acordar amanhã, eu tô aqui. Sabe que estava rolando um papo também aqui entre, enfim, esses dias, que é a questão de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade difícil pra caramba, né? Em vários aspectos. A gente conhece muita gente, a gente se fala muito pela internet, pelo Facebook. O Facebook é a grande articulação hoje em dia, né? Grande articulador, enfim. Mas a gente se encontra pouco, eu acho. Eu não tenho tanto tempo assim para ir em show como eu gostaria, sabe? Fazer reunião putz, você gasta 2 horas no trânsito, volta, tal, é difícil. Então aqui eu encontrei muita gente que eu gostaria de ter tomado um café, uma cerveja há muito tempo, que tem um escritório a 2 quarteirões do meu, assim. Mas não rola o tempo, sei lá, o negócio vai. Tem amigo meu que mora, sei lá, em Paris, que este ano eu vi mais do que amigo, que eu fui duas vezes para os festivais, eu vi mais do que amigo que mora em São Paulo. Então, tem uma dificuldade física aqui também. Agora, falando da cidade onde eu trabalho e nasci e conheço. Então, acho que esse momento aqui pode ser um momento que vai forçar a gente a se encontrar fisicamente, sabe? E aí isso muda muita coisa. O Facebook é bom, mas ele não resolve a vida, não. E a gente se conhece há muito tempo, né? Quem trabalha nesse mercado, quem está nesse... A gente sempre articula muita coisa, mas é difícil botar em prática e tem que ter, enfim. Mas está aqui no centro, é muito legal fazer assim aqui. Para a gente, paulistano, é incrível. Eu acho que vai ser já está sendo, né, uma maneira de aglutinar esses diferentes bairros. Não é lá no Morumbi, não é lá nos Jardins, é no centro. E essa relação com o patrimônio, essas transparências, fazer nesse espaço é muito importante. Eu acho que nós precisamos disso. A gente tem o Porto Musical no Brasil, a gente começou com uma feira brasileira que, com a sua itinerância, ela acabou acabando, né? Então, se a gente mantém essa convenção, vai ser muito importante para a rede no Brasil. Por que a gente escolheu o centro, né? O centro é a cara de São Paulo, né? Tem gente do mundo inteiro, tem todo tipo de arquitetura. Esse prédio mesmo tem a parte histórica ali, que é um prédio restaurado de mais de 100 anos, que é a sala concerto onde vão ter os shows amanhã. E esse prédio novo aqui, todo, né, bonito e tal. Isso é a cara de São Paulo, isso é São Paulo, né? E, enfim. Próxima pergunta. Estou chegando. Minha pergunta é para a Melina. Melina, você fez a opção de transformar, de fazer o Porto Musical de 2 em 2 anos. Como é que você vê isso agora, depois de passado esse tempo? Você acha que funcionou? Você acha que é o tempo necessário para uma convenção aqui no Brasil se alimentar de outras informações? Você acha que o modelo ideal é realmente a realização anual? Como é que você entende isso nesse momento? Lu, eu acho que a decisão de tornar o Porto Musical bienal foi acertada por conta de manter o nível da programação. De manter o nível da programação, já que o Porto Musical tem uma quantidade de conferências muito grande. No primeiro ano foram 42 conferências, no segundo ano 36, no terceiro ano 24. A gente tem mantido essa média de 24 conferências, quer dizer, é uma quantidade de conferências grande. O nível de discussão, ele suplantou os níveis mais básicos nos últimos anos. A galera conseguiu dar uma profissionalizada e acompanhar isso um pouco. Sempre tem gente nova chegando, sempre tem assunto novo que precisa estar em pauta, mas essas discussões foram indo para um ambiente um pouco mais elevado. E aí, para que a gente mantivesse esse nível de programação, a gente achou que
bienal seria interessante. A gente faz uma conferência numa cidade descentralizada, onde é muito mais caro para as pessoas chegarem. Em compensação, é uma cidade que tem um histórico de exportação da música muito violento. No Brasil, né, Pernambuco consegue exportar muito bem a sua música para fora do Brasil. Então, essa experiência sempre ajudou a atrair profissionais brasileiros para o Porto Musical, para saber o que acontece. Acho que uma cidade como São Paulo, ela está mais preparada pela centralização dela para receber um evento anual como esse, por exemplo. E o Porto Musical vai continuar sendo bienal, apesar que ele seria em fevereiro de 2015, porque a gente realizou em fevereiro de 2013, e a gente estaria antecipando ele para dezembro de 2014, né? A gente tomou conhecimento da SIM, e agora eu estou entendendo que a galera fez em tempo recorde, né? Eu tomei conhecimento da SIM em outubro, 2 meses atrás, quando eu estava na Womex. Eu anunciei as datas do Porto Musical em fevereiro desse ano. Então, a gente tem que sentar para se organizar, porque, apesar do formato ser diferente, da cidade ser diferente, e apesar de normalmente vassoura nova varre muito melhor, né, galera? O que é que acontece? Eu acho que tudo vem para somar. Nenhuma convenção que apareceu no mundo fez a Womex desaparecer, por exemplo. E eu tenho certeza que uma convenção como o Mama tem um formato diferente, só engrandece o mercado. Então, para mim, vir para cá foi desafiador, porque eu queria ter tido uma conversa com a Fabiana antes, eu não consegui ter, e hoje eu estou anunciando aqui que o Porto Musical, reanunciando que o Porto Musical, a 7ª edição acontece de 10 a 13 de dezembro de 2014. E assim, acontece quando? De 7 a 13 de dezembro, não, brincadeira. Não, isso é muito importante, porque... Então, isso é uma coisa Sabe que o que eu a gente acho... pode fazer? A gente já pode ter a reunião aqui agora, ó. Eles dão opinião, se eles acham legal ou não. O Mama acontece em outubro, exatamente uma semana antes da Womex. Eu fiz isso em 2011. Eu fui para o Mama em Paris, já estava na Europa mesmo, né? Pegar um aviãozinho até Copenhague é tipo 30 €. Então, ficamos mais uma semana e vamos para a Womex também, aproveitar. Este ano a Womex foi em Cardiff e muita gente fez isso também. Os brasileiros que foram para o Mama pegaram um aviãozinho até o País de Gales e foram para a Womex aproveitar. Aqui, São Paulo, Recife, é que nem pegar um aviãozinho Paris, Copenhague. Sim. É um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro. Eu acho que... Né? E não tem trem também. Posso dizer uma coisa? Estás a falar do... Você vai ficar 3 semanas fora. Eu acho que se a gente se coincide de fazer um tempo perto, uma semana, como o Mama se estabilizou uma semana antes da Womex, para... Sim, nós estabilizamos uma semana antes do Womex. É assim. Mas nós não estamos a olhar para as datas do Womex, para as datas do Mama, porque eu acho que a grande diferença que é entre o Womex e festivais como o Mama ou Sim, aliás, o público não é o mesmo. Uma parte do público vai ao Womex, porque o Womex é um festival de World Music. O Mama, o Sim, não são festivais de World Music, também tem uma parte do World Music, mas é rock, pop, música elétrica. Quer dizer que, não sei como é que funciona no Brasil, mas, por exemplo, na Europa, o circuito é diferente. Os agentes que trabalham na música pop, rock e pop, muito poucos deles trabalham também na World Music. São 2 circuitos diferentes. E o facto de ter 2 eventos muito próximos não tem grande importância, porque o público que vai ao Mama e que também vai ao Womex é muito mínimo. No caso da Womex, o nome Womex significa World Music Expo, mas já tem muitos anos que a Womex não é mais só World Music, é apenas World Music. Mas World Music não é mais World Music. Exatamente. Esse conceito se abriu. Sobre fazer junto, a gente pode conversar. Eu acho que para os estrangeiros pode ir muito bem.
a gente pode fazer um bem bolado e otimizar os esforços financeiros de ambas as convenções para que eles possam vir para cá e assistir uma tonelada de shows e ir para lá e assistir uma tonelada de shows e conhecer 2 cidades. Eu posso até dar um exemplo, Melina, sem querer te interromper, mas assim, a gente fez este ano algo parecido eu e o Curu. Né? Descobri um mês ou menos que o Curu ia trazer o Conexão para São Paulo, no mesmo espaço, 2 semanas antes do Sim, com o mesmo formato, mudando uma coisinha ou outra, mas era basicamente a mesma ideia. A gente se falou e fechou uma parceria, vamos fazer tudo junto. Né? Eu ajudei no Conexão ele aqui, ele entrou para a diretoria, inclusive do Sim, e está ajudando para caramba, e a gente se uniu, porque não vai ficar batendo cabeça. Né? A gente já perde dinheiro para caramba, ainda vai ficar competindo. Vamos perder junto, né? Ou ganhar. E eu acho que a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode fazer a mesma coisa, mas eu acho que, na minha opinião, isso não funciona para os profissionais brasileiros. Mas olha, eu vou dar uma... Eu fiz exatamente isso esse ano, eu acho que outras pessoas aqui também. Eu fui participar do Mamá e fui para o Omex. E acho que foi um ganho. Isso foi genial. Eu acho que isso tem que ser dimensionado, porque pode ser realmente muito bom. Isso pode funcionar, sabe por quê? É dezembro, é hora de fechar o ano. O que você vai fazer em dezembro? Você vai planejar o teu ano, né, o próximo ano. Faz 2 Music Convention no Brasil, com 2 formatos diferentes. Aproveita todos os internacionais que vierem para cá ou para lá e vai. Acho que é bom para os brasileiros também. Eu acho que para 2014 não vai ter muita saída. Isso vai ter que ser feito. Porque vamos experimentar. Que as datas estão anunciadas e é a primeira vez que a gente descola do Carnaval. É uma tentativa de descolar para o Carnaval. Isso, há divergências internas se a gente deveria fazer isso ou não, inclusive, é um teste. Então, pode ser que na próxima edição isso volte, o Porto volte a acontecer junto com o Carnaval. É um momento de teste. Eu acho que não funciona para os profissionais brasileiros. O que vocês acham? Eu acho que os profissionais brasileiros não vão ter fôlego para fazer as 2 coisas. E os casamentos irão acabar. Mas acho o seguinte também. Acho que isso pode ser feito de um jeito muito inteligente. Sim. Se isso for feito com muita comunicação e com muita transparência, eu acho que a gente pode otimizar os esforços e ser bom para todo mundo. Que é o que a gente fez aqui, Conexão e Sim. Até para fazer na mesma semana. Se o showcase... Dando o palpite aqui errado. Mas dá até para fazer na mesma semana, se você pensar o formato do showcase do final de semana, porque os shows que o Porto vende são bem diferentes do que os shows que o Sim vende. Até pela estrutura que utiliza, porque assim, as casas que funcionam no Sim são as casas da Augusta e do centro de São Paulo, que são bem diferentes de um palco aberto no Porto Musical. Então, assim, vocês têm que... o Bananada, por exemplo, a gente se avorou, a gente trabalhou muitas vezes na virada como fornecedor de técnica e produção. Teve um ano que a gente falou assim, não, quer saber, a gente não vai trabalhar mais na virada. A gente vai colar a data do festival com a virada de São Paulo, para poder trocar artista. Valia mais a pena para a gente não vir trabalhar na virada e trocar o artista. Assim, tem que dar um truque aí, gente. Não pode deixar de fazer nenhum nem outro. Exato. Esse aqui é o grande lance, entendeu? Vocês vão ter que ser as melhores amigas esse ano aí. Vai ser legal. As 2 são legais. Elas são meio espinhentas as 2 também, mas vai dar para... Tem gente pior. Tem mulher muito pior por aí, gente. Vamos para as 2 últimas perguntas. Não muito pior, tem um pouco pior. Rapaz, eu não acho, não. Eu não acho mesmo, não. A gente vai para as 2 últimas perguntas, tá? Oi, minha pergunta é para a Marinilda do Midem. Eu queria saber só se esse ano que vai ter o Midem Especial Brasil, se tem algum incentivo para profissionais brasileiros que queiram participar da... Então, nesse ponto, você me deu um bom gancho, que eu estava achando que eu já estava esquecendo, e foi bem legal você falar.
que é o seguinte, a gente estava falando de articulação, a BMI, todas as associações, a rede, né, que é super importante, fora do eixo, e outras maneiras de se articular na rede de produção, criação, difusão e circulação da música. E dentro do Brasil, no Brasil, entre esses organismos, tem uma associação que chama Brasil Música e Arte, a qual tem trabalhado já há mais de 10 anos tentando exportar a música brasileira. Eles têm um projeto que eles mantêm junto a uma agência de exportação brasileira, que é a Apex Brasil, e eles vêm conseguindo ajudar o Brasil, os profissionais da música, a participar de várias feiras internacionais. Então, chama BMA, Brasil Música e Arte. Com o apoio da Apex Brasil, eles ajudam os profissionais brasileiros a participarem, então, em várias feiras, inclusive o Midem, e eles têm, ajudados pela Apex, eles mantêm um pavilhão nacional, através do qual o brasileiro vem, ele se associa ao projeto. Esse projeto da BMA se chama BME, Brazil Music Exchange, e você se associando a esse projeto, você vai ter que ter uma série tem critérios, né? Se o seu site já está em inglês, se você fala inglês, se você já exporta ou você já importa. Então, você tem critérios. E, se associando a esse projeto, você beneficia das ações financiadas, vamos dizer, apoiadas, né, pela Apex, através dessa associação. Então, quais são os benefícios? Você tem um pavilhão, que é uma superfície super cara, em qualquer plataforma que tem venda de espaço, de superfície para exposição da marca ou da instituição, você tem que pagar essa superfície e a decoração dessa superfície, né? Então, tem plataformas que não têm expositores. No Midem, especialmente, tem expositores. Então, esse pavilhão nacional tem pavilhões de todos os países, da França, dos nórdicos, dos europeus em geral. Tem 73 pavilhões, países que têm um pavilhão, né? E no brasileiro, nós podemos todos ter acesso, porque é uma agência do governo federal que financia, mas você vai ter que entrar em contato com a BMA, que dá então, para você todas essas instruções. Não só esse ano, que o Brasil é protagonista, tem o apoio do governo federal para o pavilhão. Eles apoiam todos os anos no Midem e outras feiras, também no Omex, tem um pavilhão brasileiro. Então, essas ações são muito importantes. E são as associações que mantêm, junto à Apex, projetos e também a prestação de contas do projeto. O Brasil, né, tem toda essa mesma lei de incentivo e tudo. E, para a música, é essa associação que mantém. Então, eu acho que é legal quem está agora, através da SIM, sentindo um pouco como está já rolando a rede de produção musical no Brasil, de se inteirar dessas informações. Então, através dessa associação, ainda se tem uma ajuda da Apex para a música. Eu falo ainda porque tem muitas... essa associação ela é muito criticada, porque quem faz as coisas sempre também é criticado, né? Então, eu acho assim, tem o on e o off. Então, a rede, a gente pode, depois, num outro painel, numa próxima sim, ou num encontro, ou você pode participar de redes de discussão, mesmo na internet. Eu acho que a gente tem que avaliar essas questões. Agora, essa associação ela continua ainda mantendo um projeto junto à Apex que ajuda muitos brasileiros a exportarem seus trabalhos. Só para explicar qual é essa crítica a essa associação. Não, só um minutinho. Desculpa. Mas é outra pergunta. Que o Felipe Lerena, que está aqui, é um cara também que está no métier há muitos anos. Um cara que está na origem da iMúsica e tem agora a sua própria produtora, esse cara que está lá. Ele tem uma filha maravilhosa que está entrando na música também agora, paizão, né? Então, assim, ele falou uma coisa muito legal que eu também estava esquecendo. O Sebrae, vocês conhecem o Sebrae, tem alguns Sebrais no Brasil, tem a indústria criativa como ação. No Rio, a Eliana Marinho, que é a pessoa que articula a indústria criativa lá, é uma pessoa muito legal. E ela conseguiu montar um projeto que chama Estrombo, tem um nome assim, né, explosivo.
E esse projeto é justamente para produtores cariocas, né, tem Sebrae com indústria criativa em outros estados também que tem uma ação com a música, mas esse do Rio é especial, ele tem razão. Esse projeto da Eliane e do Sebrae Rio também ajuda os produtores do estado, do Rio, né, bem entendido, a se estruturarem. E, através do estrombo, vocês também teriam possibilidade de ter uma ajuda. Por exemplo, no Midem Festival Especial Brasil, tem 2 noites com palco estrombo. E um laboratório dessa participação já foi feito agora no Back to Black, que é um super festival também que tem no Rio, que está crescendo muito, muito forte, muito legal, e tinha um palco do estrombo. Foi um palco, daí, inclusive, que a filha do Felipe cantou, né? Muito bacana, menina, parabéns. Então, vale também a gente falar disso aqui, viu? Que o Sebrae está apostando muito na indústria criativa. Então, isso para nós que trabalhamos com o intangível, né, é uma ótima notícia. Não sei se eu respondi. Só para explicar, que eu quero que o SIM seja informativo também, né? A BMA e a BME ajudam muito, só que tem que saber usar. Eles ajudam com divulgação, eles dão esse suporte. Se você chega na Omix, tem um stand brasileiro ali, que você pode sentar numa mesa e fazer suas reuniões. Então, você tem essa estrutura. Você tem um PR lá fora, que você pode usar, que eles pagam. Você tem outras iniciativas, que são CDs, as coletâneas que eles fazem, que você pode tentar colocar a tua música. Eles estão fazendo agora um programa de rádio de música brasileira no Reino Unido. Então, assim, tem muita ação muito legal, mas a BMA não leva o artista nem o produtor para fora. Não há essa ajuda de custo. Não há no Brasil isso. Isso é o que a gente tem que... Gente, alguém já tentou fazer esses editais? Tem edital do Ministério da Cultura, edital dos Você estados. É da onde? Edital do Música Minas. Do Rio. Esse edital do Ministério da Cultura... Tem o MINC e a SEC também no Rio, é bem legal. Eu vejo como muito pouco isso para o Brasil, conhecendo o sistema da França, por exemplo, que é sensacional. O edital do Brasil, ele é muito difícil, principalmente para quem é de São Paulo. Ele tem cotas, né? É o menor. E geralmente sai muito perto da viagem, não é? Dá o microfone para ela. Oi, meu nome é Carolina, sou produtora do Roger, que é um cantor e compositor carioca. A gente já foi 3 vezes para o South by Southwest. Em 2012, a gente conseguiu, por esse edital de intercâmbio e difusão cultural do MINC. Eu lembro que a resposta saiu no dia 30 de dezembro. E a viagem era em março. Março. Teve bastante tempo. Claro que isso não é bastante tempo, isso é bem difícil. Eu apliquei para... O que aconteceu? Eu apliquei para o Roger viajar com a banda toda e eles não deram tudo. Nós viajamos 4 pessoas. E você já tinha confirmado o South by Southwest mesmo antes, ou seja, mesmo antes, sorte sua que você conseguiu, senão vocês iriam. Porque enfim, eu já tinha confirmado e aí eu recebi a resposta. Para mim foi um tempo razoável, assim, porque em seguida a grana em si demorou mais um pouco para sair. Eu tinha caixa, eu usei e aí eu fiz um esquema assim, mas o dinheiro só que demorou, mas é bom a gente aprender com outros exemplos, né? Inclusive foi bacana porque a gente teve um problema quando o Ministério da Cultura deu o ok, foi por isso que a grana demorou. Quando o Ministério da Cultura deu o ok, que eu apliquei para o visto, aí os músicos tiveram visto negado. Ai, meu Deus. Aí eu tive que pedir uma correção no Ministério da Cultura. É clássico. Esse ano a gente conseguiu visto de trabalho para todo mundo, foi a sorte. Mas ano passado, aí eu pedi, que foi super bacana, assim, eu entrei em contato com o Ministério da Cultura, comuniquei que... porque é nominal, a concessão é nominal. Roger, baixista fulano de tal, baterista... Então, eu comuniquei que tive visto negado, e aí eles me deram a possibilidade de trocar os músicos. Então, eu consegui trocar músicos que já tinham visto, e foi super tranquilo, assim, foi uma boa experiência. Que bom saber disso.
Fruê. Bom, meu nome é Marcelo Fruê, só vou fazer um ponto, é porque eu já ganhei 2 vezes esse edital, a gente foi já 2 vezes para South by Southwest. Você é do Rio Grande do Sul. Sou de Porto Alegre, produtor e artista. A gente já tocou no South by Southwest 2 vezes, no CMJ uma vez, e no Japão, no Kansai Music Conference, que é mais independente mesmo, assim, não é tão grande. E eu ganhei 2 vezes isso do Mink, e na verdade o que acontece é que só o de dezembro é o que tem 3 meses, porque tem as férias, então eles fazem o de março em dezembro. Eu recebi uma vez assim também. Mas esse ano eu fui, e eu só fiquei sabendo no dia 28 de fevereiro, e a viagem era 10 de março. Saca? Tipo... Sim. Enfim, sim, mas foi sem querer, isso que eu estou querendo dizer. São coisas que a gente, se a gente acha que não está legal, a gente pode tentar ver como que a gente chega lá para sugerir mudanças. Né? Não é impossível. Muita gente junta pode sugerir mudanças importantes. Claro. Mas deixa eu só... Posso acrescentar uma coisinha que eu acho legal? Então, esses mecanismos são muito brasileiros. Agora a gente também tem o PRONAC, isenção fiscal, que ajuda muito a gente. Mas uma coisa que a Fabi começou a falar, e acho que daí ela foi cortada, que eu achei que você ia falar e que é legal, que ela falou que conhecia um pouco o mecanismo francês. Eles têm um escritório da exportação da música francesa, que é um modelo que há anos a gente está tentando implantar no Brasil. Porque o que acontece? A BMA, o exemplo que a gente estava falando, eles têm apoio para comprar superfície e montar o stand. E daí o conteúdo? Quem vai lá? E o artista não tem que tocar numa plataforma ligada à música? É essencial. Então, daí, quem poderia nos ajudar com isso? Um escritório de exportação da música brasileira. Esses mecanismos legais que o Mink joga essas passagens, como dizer assim, pernicieux, como falam os franceses. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Por exemplo, uma plataforma para o Mama, ou para o Porto Musical. Os artistas aqui do Sudeste querem ir para o Porto Musical ou querem ir para o Mama. Todos que se inscreverem naquele edital para aquele festival são concorrentes, porque só vai ganhar um. Você entendeu? Então, isso é terrível, é trágico. Então, cara, se você tem um escritório de exportação da música brasileira, lá na França, por exemplo, tem um. Eles têm uma estrutura, há anos existe esse escritório, festejou 20 anos em 2013. Eles têm comissões. O Fernando é um habitué. Eu conheci o Fernando em 98, no Printemps de Bourges, com a Fernanda Abreu. Eu era bebê. Né? E daí o que a Fernanda, por exemplo, a gente foi para lá. Os artistas franceses que vão para lá, eles têm um apoio do escritório de exportação da música francesa para os que têm produtor francês. Mesmo que a artista seja brasileira, se o produtor é francês, ela tem apoio para se apresentar. E não tem essa questão de eu vou ajudar um. Se o cara monta direitinho o dossiê, tem toda uma coisa em volta... eu acho que a gente precisava também chegar aí. A gente chegou a uma agência, né? Agora eu acho que o governo está meio que querendo ajudar a gente, porque no cinema já está muito mais à frente que a gente, do que na música. Então, eu acho legal esses mecanismos que o Brasil tem. A gente, coitado de nós, produtores brasileiros, depois de tantos anos, a gente tem algumas coisas já, mas a gente ainda tem que conquistar muitas coisas. Você não acha, Fernando? Você que é um habitué lá da França, que tem tudo, um apoio CNV, os caras captam um dinheirinho em cada ingresso, eu fazem posso dizer isso, uma associação. Eu mas acho que trago era legal, muito né? artista com apoio do Birro Expo. Então, mas essa muito. também. E é tudo planejado com antecedência. Você sabe que você vai ter a verba quando, né? Não é de um mês para o outro. E é sobretudo completamente transparente. Por exemplo, em França, há direitos de autor, direitos de compositor. Cada vez que se vende um disco ou um bilhete de concerto, há uma porcentagem pequena que vai para diversos organismos profissionais, e depois esse dinheiro é novamente metido na música, quer dizer, não fica escondido de maneira completamente escura. Toda a gente sabe qual é o montante, e são milhares que são cada ano levantados, e esse dinheiro é utilizado para a exportação, para a formação, para os festivais, e pronto, quer dizer que a máquina é muito clara, é muito fácil, não é por amizades que se vai conseguir dinheiro, é porque realmente há um projeto atrás, é porque realmente há coisas concretas que são realizadas, e toda a gente tem acesso a isso, conforme, claro, o nível de profissionalismo das bandas, mas é muito simples e, sobretudo, é feito com antecedência.
já sabemos quais são os programas, quais são os valores que são metidos num programa ou noutro, e pronto, toda a gente pode ver e pode consultar os sites web, sabe-se exatamente que dinheiro é que foi dado a que festival, e por exemplo, há muitos organismos em França que vos dão 50% do valor antes do evento, para você poder preparar o seu evento, para não ter problemas de tesouraria, e os outros 50% são dados depois, conforme os documentos que são depois mostrados, para provar que o dinheiro foi realmente gasto para os artistas, para o evento. Está muito bom, também são 25 anos de política cultural que foi realizada em França, porque 25 anos atrás a situação era mais ou menos a mesma do que aqui. Havia toda a profissão queria se juntar, mas eram mais indivíduos do que coletivos, e para os políticos a música pop rock não era cultura, era entertainment para os adolescentes. A cultura era o teatro, a música clássica contemporânea, mas tivemos a sorte 25 anos atrás de ter um ministro da cultura, que era o Jacques Lang, que disse não, a juventude hoje gosta de pop, gosta de música eletrónica, gosta de rock, gosta de hip hop. Isso também é a cultura de uma nova geração. Então vamos apoiar os artistas para poder trabalhar de uma maneira melhor, vamos apoiar as salas de espetáculo para ter um conforto melhor para o público, para ter um som, uma luz melhor, para ter uns backlines mais em condições. Vamos apoiar os festivais têm também que deixar um espaço grande aos novos talentos, não só às vedetas. Isso tudo permitiu a todo o mundo da música em França, seja os artistas, as editoras, os produtores, os festivais, o público e também a imprensa, de subir ao mesmo tempo e ver-se o resultado hoje. 20 anos atrás, quase nunca se via nenhuma banda francesa tocar fora num festival importante. Hoje, em cada festival, há sempre bandas francesas a tocar, porque o nível subiu muito, e atrás desse nível dos artistas, há todo o mercado da música que cresceu muito, e pronto, a situação hoje é muito clara e muito fácil. Licença, rapidinho, eu queria só fazer um comentário, desculpa. Eu sei que já está bem adiantada a hora, mas eu queria, na verdade, só relatar um caso bem interessante que aconteceu em Sergipe, que é do estado que eu nasci e tudo mais, mas estou morando aqui em São Paulo. Eu tive a oportunidade em umas duas situações, assim. Eu fiz parte junto com um grupo de músicos do Fórum de Música, e era uma demanda que desse fórum, junto com a Secretaria de Cultura, que houvesse apoio para esse tipo de iniciativa, quando uma banda fosse convidada para ir para um festival, então. E não só isso, mas a gente colou também no Sebrae para, vamos ver como é que pode ajudar também para fazer com que estruturasse isso e o pessoal se preparasse para ir para essas convenções, para saber o que é que vai fazer lá, porque não adianta você chegar, consegue o transporte, passagem, né? Chega lá, fica rodando a cara, não adianta nada. Então, a partir desse fórum, a gente conseguiu pleitear, assim, né? Na verdade, a gente pleiteou, assim, chegamos na campanha do candidato a governador, dizendo assim, vamos fazer um pacto. Se você conseguir, a gente vai apoiar você, vai votar em você, mas se você conseguir entrar, você precisa ter uma lista de demandas da classe da música que, enfim, claro que essa lista não conseguiu ser completa, mas uma parte dela foi. Dentre essas, foi o edital de intercâmbio cultural que surgiu lá. Isso eu posso falar bem tranquilamente, porque logo quando esse edital foi abraçado pela Secretaria de Cultura, eu tive a oportunidade de ir trabalhar na Secretaria de Cultura, na parte da coordenação de música e audiovisual, e eu fiz parte da curadoria disso. E acabei, de um lado, junto com a classe, junto com o Fórum de Música, tentar pleitear isso, e a gente conseguiu, muito por conta da experiência da minha banda, que foi convidada, a Naureia de Sergipe, que já se apresentou no Porto Musical, por sinal, que já foi nas feiras todas. A Marinilda já foi para Sergipe uma vez, a convite da APRP, que foi uma articulação com a Rádio Pública lá, para a gente fazer esse tipo de ação, que é um pouco o convention, só que micro lá. E acabou que foram os últimos 2 anos que tiveram o edital de intercâmbio cultural. Esse último ano, agora 2013, uma banda de Sergipe foi para Medellín, por conta de que se apresentou lá no Porto Musical, que foi a Couto Orquestra de Cabeça. Então, assim, mas mesmo assim é frágil, porque não é lei. Então, pode ser que mude a gestão, mude tudo. Então, a gente percebe que essa estrutura, se você não tiver
uma coisa que consiga amarrar bem isso fica muito susceptível ao gestor. Então, o gestor, a gente fez um pacto com aquele gestor. O gestor topou, beleza, a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. Agora, nada garante. Mudou gestão, pode ser que a coisa acabe e continuam as bandas se batendo para ver como é que vai para os eventos e as conventions, né? É isso, só queria compartilhar isso. Isso aí a gente tinha que ficar livre dessa mudança política. No Brasil é o tempo todo assim. Se a gente tivesse um organismo que ajudasse a gente, um escritório de exportação da nossa música, que a gente conseguisse ter esse modelo, a gente vai fazer uma reunião lá com a Eliana no Sebrae, porque eu acho que se o Sebrae Nacional adotasse e distribuísse para os Sebrais, porque eles têm muita verba. E eles têm, assim, hoje a gente vê que a economia criativa está ganhando muito mais força que antes, mesmo a nível da nação. O orçamento do Ministério da Cultura, a gente não conseguiu manter o que o Gil tinha conquistado. Isso é uma perda para a gente. Mas, ao lado disso, eu acho que essa gestão do Ministério, eles têm uma vontade de ajudar a gente com a economia criativa. Então, eu acho que a gente tinha que aproveitar essa situação. Então, eu já solicitei uma reunião com a Eliana, que eu acho que essa unidade do Sebrae no Rio, para mim, é um modelo que a gente deveria replicar, e para tentar fazer com que o Sebrae apoie a existência de uma agência de exportação da nossa música, porque, ao lado da Apex, mantém para a gente a superfície nessas plataformas importantíssimas, e mesmo a nível nacional. Eu acho que o que a Eliana fez lá no Back to Black, agora, esse mês que passou, é um piloto para ela fazer também no Brasil, essa circulação. Então, tentar, já que ela tem essa força, tentar fazer com que ela abrace a nossa causa por uma agência de exportação da nossa música, uma agência de circulação da nossa música, que daí, ao lado da PEX, eles seriam complementares. Porque os editais, a nível estadual, do governo federal, ajuda muito, ajuda. Mas a gente é produtor, a gente está o tempo todo nesse sufoco. Então, não pode, tem que parar com isso, vamos realmente tentar estruturar. Então, assim, na próxima sim, a gente traz a Eliana e bota ela ali. Eliana, vamos lá? Não, na próxima sim a gente já vai trazer a solução. Oba! Tem uma ideia que está planejada, já era para ter sido implementada este ano, mas não deu tempo, que provavelmente vai entrar ano que vem, que é um sonho que eu tenho há muito tempo de fazer, que é conseguir verba privada para levar bandas para fora do Brasil para tocar no MAMA, no Midem, enfim, todos os festivais fora. Que é muito simples, assim, você pega uma parte do patrocínio que você consegue para o sim ou para o evento e você traz um profissional de fora, o diretor do MAMA, e ele vem já pautado para escolher uma banda. A banda que ele escolher terá o apoio do festival para as passagens e para o custo para chegar até lá e tocar no MAMA. Isso foi conversado muito com uma empresa este ano, que quase fechou, a gente quase anunciou isso já este ano, mas não rolou. Então, acho que para o ano que vem pode rolar. De repente, a gente começa com uma banda, duas, enfim. E a ideia é essa, todo ano, sim, selecionar, através dos profissionais internacionais, selecionar algumas bandas para irem com verba do festival para fora. Vamos torcer para que aconteça. Isso é muito bom também, né? Essa iniciativa.